Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, como sempre, Vinícius Bringel. Como é que tá, Bringel? E aí, pessoal, e aí, Milani? E o nosso consultor especial para assuntos de NBA, Matheus Ferri. Como é que tá, Ferri? Tranquilo? Tudo certo, tranquilo. Bora falar aí do melhor esporte de todos os tempos. O assunto é basquete, vamos lembrar aqui. A temporada da NBA chegou, né, na reta final, chegou nos playoffs. Os playoffs começaram agora no dia 15 de abril, é isso, né? Foi 3 dias atrás, a gente está gravando dia 18 de abril, uma terça-feira. E a gente vai dar uma repassadinha, então, rapidinha no que aconteceu na temporada, né, no que tinha de promissor, se acabou se concretizando ou não, e também falar de premiação e, claro, de playoffs. A gente começa falando de surpresas, né? A gente tem times como o Sacramento Kings, o Cleveland Cavaliers e o New York Knicks, que estão nos playoffs, estão jogando basquete em abril, na parte final de abril, pelo menos. E acho que ninguém apostava nesses times para estar aí nessa posição, né, fazendo esse barulho que eles estão fazendo essa temporada. Queria saber de vocês aí qual foi a principal surpresa dessa temporada para vocês. Ó, antes de começar, queria, queria fazer um adendo Caramba. que eu não sei quem que edita, se é o Milani, se é o Brinjal, mas na última gravação eu fui tirado de idiota, de chacota, porque eu falei que a minha proposta, né, a minha aposta que ia ganhar a NBA foi o Denver Nuggets. E os bichos estão voando, tá? Campeão da Oeste, pode pegar lá que o pai sabe muito da bola laranja, mano. Que Não tem mistério. coisa, hein? Cobrança ao Não vivaço, tem cobrança. mistério. A televisão não tem disso, né? Não, não tem, jamais. Não, porque o Ferri é pé frio. Ele fala A, acontece B. Não, porque ele fala que sai de basquete, acontece tudo errado. Vai, fala dele O agora, cara fala fala dele bem do agora. Houston faz 5 anos, velho. Não Pô, aconteceu nada Uma hora vai ó, acertar, né? exato. Emoção. Ó, era só isso que eu queria dizer, tá? A taxa de aproveitamento do cara é negativo, velho. Mas voltando ao assunto que interessa, que são os playoffs, cara, na temporada, assim, quem surpreendeu muito, eu acho, pra mim, acho que não só pra mim, mas como pra todo mundo que acompanha basquete, é o Kings, não tem jeito, né? Tipo, os caras estavam sempre pros playoffs há, o quê, 15 anos. Pô, o dólar era R$ 2 a última vez que eles foram pros playoffs, sabe? O mundo era completamente diferente. E eu não esperava que com o time que eles estavam, porque foram poucas mudanças da temporada passada para essa. Porque o núcleo continua igual, é o De'Aaron Fox, o Sabonis, que já estava na temporada passada, só que eles conseguiram criar um ritmo de jogo ali bizarro, tanto que é o melhor ataque da história da NBA, né? Eles têm 118 pontos a cada 100 posses de bola, né? Isso é, tipo, muito absurdo nos moldes da NBA. Porém, foi uma das piores defesas da liga. Então, tipo, o negócio é contra-ataque. É time de gente rápida. O De'Aaron Fox é o jogador mais rápido da liga. Agora que o Westbrook tá se aposentando aos poucos. Uhum. E então é time que joga no contra-ataque, pontua pra caramba, leva muito ponto. Mas, cara, ficar em terceiro na Conferência Oeste, que é tão concorrida, é um absurdo. E os dois foram escolha de primeira rodada, né? Tanto o Sabonis quanto o De'Aaron Fox, né? Eles já têm, acho que se não me engano, o Fox tá no quinto ano dele e o Sabonis no sexto ano de NBA. Mas é que nem você falou, ninguém esperava isso, porque quantos anos a gente escuta que o Kings é o fracasso, junto com o Hornets? Os dois são uma É, piada eterna. E se não me engano, faz 20 anos desde a última vez que o Kings ganhou a divisão, ganhou o Pacífico, que foi em 2003. Então isso faz muito tempo que o time não tem pelo menos uma relevância. É, pode ser que seja o início de uma
uma boa sequência aí, muito provavelmente, porque depois que surgiu o play-in, ficou ainda mais fácil para os times, de certa forma, medíocres conseguirem alguma coisa, porque dá para você ir pro play-in e conseguir, sei lá, ficar oitavo, sétimo ali, e beliscar pelo menos o início do playoff, né? Mas uma boa perspectiva pro Kings, principalmente. Eu também concordo com você, para mim eles são a principal mudança nesse sentido, porque eu acho que o Knicks já tinha uma base boa de uns anos pra cá, só que não engrenava ainda, porque também é muito moleque. E o Cavs, eu acho que a principal mudança foi o Donovan Mitchell mesmo. A chegada dele, eu acho que deu essa mudança de chave, por mais que eu não acho que ele é um cara muito clutch. Quando ele mostrou no Jazz, nem ele nem o Gobert. Mas é outra história. O Knicks é curioso porque ele é o curioso caso daqueles times cíclicos que, tipo, há 2 temporadas atrás eles foram super bem também na temporada, pegaram o mando de quadra e tudo mais. Enfim. E na temporada passada foi horrível. Acho que eles foram eliminados no primeiro round pro Hawks de maneira desastrosa, assim. E aí eu pensei, pô, o time é igual. Praticamente não teve uma mudança significativa. Depende muito do Julius Randle. E o Julius Randle tem temporada que, meu, tudo que ele arremessa cai. Tem temporada que o cara é o pior jogador de basquete da história. E essa foi uma temporada que ele voltou a ter um protagonismo no time. E o Knicks tá aí, cara, dando trabalho, né? A gente já viu alguns jogos da primeira rodada, né? O Knicks ganhou do Cavs, né? No primeiro jogo que teve. E aí, por sua vez, o Cavs, cara, eu gosto muito desse elenco do Cavs, de verdade. Eu acho um elenco profundo, eu acho que tem peças muito importantes, tipo o Evan Mobley, que eles draftaram na 3ª posição em 2021, tá concorreu, né, na verdade, a Defensive Player, né, tipo, o 2º ano dele, ele já tá concorrendo a um prêmio individual. Ele é um baita de um jogador. E Utah Jazz, né, o Donovan Mitchell ter vindo do Utah Jazz que desmoronou, né, foi completamente desfeito, era a peça que faltava ali, porque, cara, é o único cara do Jazz que consegue, do Jazz não, do Cavs, que consegue criar seu próprio arremesso, que pega a bola ali no momento que tá muito travado, que tá naquele ataque de meia quadra e consegue tirar um coelho da cartola e fazer pontos. Eu também concordo com o Vini, né, não acho ele que está no topo do escalão dos times, dos jogadores bons, assim, né, da nata da NBA. Só que, cara, ele casou muito bem ali com o perfil do Cavs. O cara teve jogo de 70 pontos na temporada regular, é um absurdo completo. E, enfim, eu acho que, tirando disso tudo, né, ainda assim acho o Kings a maior surpresa. Não só né, porque como ambos, tanto o Cavs quanto o Knicks, ficaram em posições abaixo que o Kings, e o Kings é da Conferência Oeste, que é mais disputada ainda. Então, meu, o que o Kings fez é surreal. Se não me engano, o Cleveland ficou com uma das melhores defesas da liga essa temporada, não foi? Ficou. Graças as Big Towers que eles têm lá, né, o Evan Mobley e o como é que chama o outro cara lá, que também é um pivôzão, que veio do Nets? Esqueci o nome dele, deixa eu ver aqui. Allen, alguma coisa Allen. Jarrett Allen? Jarrett Allen. Isso aí. Boa. Dá pra ver que tem muito moleque. Eu tava até olhando aqui a média de idade do Knicks, por exemplo. O top 6 pontuadores do Knicks na temporada, o mais velho é o Julius Randle. 28. Então é muita diferença, assim, é muito jovem o core. É muito dependente do Julius Randle também. Mas o RJ Barrett, que eu lembro quando ele foi draftado, eu esperava muito dele. Eu achei ele muito absurdo nos highlights assim, de draft. Nos primeiros 2 anos ele foi meio esquisito, parecia que ele oscilava demais, não sei se era pressão ou o jogo mais físico pegava nele. Mas agora parece que ele tá fluindo um pouco mais. Mas ele também é novo, ele tem 22 anos, então não dá pra esperar. Não, mas o jogo, ele mudou bastante o jogo, ele agora é uma peça importante pro Knicks, e eu acho que isso tem um pouco a ver com o técnico deles, né, que tipo, o coach lá, ele tem uma filosofia de não deixar muitos calouros jogar, sabe? Isso é prejudicial para franquias que estão se restabelecendo, né?
E então, conforme ele foi ganhando a confiança do coach, ele foi tendo mais espaço ali na rotação, e agora ele é peça fundamental. Mas esses 2 primeiros anos, só jogava garbage time e coisa assim. Isso acaba sendo muito ruim para o desenvolvimento do próprio atleta, né? A NBA ela tem uma paciência assim até meio curta com caras novos, né? Assim, com um jogador que chega na liga, né? Porque assim, como são muitos jogos, são 82, teoricamente o cara que entra na liga no final da primeira temporada ele já tem que ter mostrado uma evolução grande, porque senão ele é facilmente substituído, né? Então é até meio estranho esse approach, assim, vamos dizer assim, Isso é uma do coisa. proteção excessiva por ser Nova York. E tem toda a pressão midiática, da expectativa de ser o Knicks e tudo mais que envolve a mística do Knicks, que é uma Sim. coisa ridícula. Mas querendo ou não, acho que pesa pro jogador jovem. Não sei se isso também pega pro dirigente ou pro técnico na hora que ele vai trabalhar esses jovens, né? Esse projeto do Knicks é focado nesses jovens, né? É que isso é realmente um pouco fora da curva com o Thibodeau, né? Ele é um dos únicos da NBA mesmo que tem essa filosofia de, tipo, não quero desenvolver meu time, eu quero colocar os caras que eu tenho confiança pra jogar, e é isso. A gente tá em reconstrução? Não tô nem aí, cara. Eu quero colocar os caras que eu tenho confiança pra jogar. Basicamente exato. isso, né? Exato. Vou pôr o Cássio no gol aqui, o RJ Barrett ele tem a média de 33,6 minutos por jogo na carreira inteira dele, né? Essa média é basicamente o que ele jogou esse ano também. Essa última temporada ele fez 33,9 por jogo. É meio maluco isso. Passando então aqui, falando das surpresas, né? As surpresas positivas. Falando agora das negativas, o Nets está num drama sem fim, né? Um poço sem fim. Eu lembro da gente ter falado em todo o programa que a gente faz da NBA que assim, a estratégia do Nets é meio arriscada, né? De dar sua alma inteira por jogadores que talvez não batam tão bem das ideias para tentar ganhar um campeonato que é muito difícil. E tá aí, né? Agora o time não tem Kyrie Irving, o time não tem mais o Kevin Durant, o time não tem absolutamente nada, né? Sobrou o Jay-Z lá. E se bobear, vão pedir pra ele entrar na quadra, né? Seria muito bom isso. Mas, e aí a situação do Nets? Né? O Nets conseguiu classificar para os playoffs dessa temporada, né? Ficou aí 45-37, conseguiu uma sexta posição, mas já perdeu 2 para o Sixers nos playoffs. Cara, o Nets, primeiro que eu gosto de falar do Nets, porque falando do Nets eu falo do Rockets. Então, fracasso atrás fracasso. Mas é curioso que o Nets, ele repetiu exatamente o erro que ele cometeu há, tipo, uns 10, 15 anos atrás, que foi, tipo, formar um núcleo jovem e trocar tudo para tentar ser campeão agora, né? Há um tempo atrás, uns anos atrás, foi para trazer o Paul Pierce, né, e o Kevin Garnett, se eu não me engano, né? Isso. E não deu certo, né? Não foi um time competitivo, ficou um time velho, sem profundidade, que não foi para frente. Eles arriscaram de novo e com razão, né? Porque assim, naquela off-season que o Durant e o Irving escolheram pro Nets, foi vontade própria deles. Então, nenhum time é louco de recusar Kevin Durant e Kyrie Irving, né? Assim, os caras falam, quero jogar juntos aí. Eles falam, o que vocês querem? Pode vir, não sei o quê. E aí eles trouxeram o Harden, né, na troca lá que deu todos os picks até 2029 pro Houston. E agora, cara, desses 3 aí não sobrou ninguém no Nets. Então o Nets ele ficou com basicamente o elenco inteiro do Suns, por causa da troca do Kevin Durant. Ficou com o elenco inteiro do Mavericks, por causa da troca do Kyrie Irving. E com o Ben Simmons, que tá ali sobrando naquele elenco, que não consegue mais jogar direito, mas tá até de fora dos playoffs, porque está cuidando de um tratamento nas costas desde que
ele saiu do 76ers, né? E É a lesão do Coutinho. é a lesão do Coutinho. E assim, eu sinceramente, eu gosto do time do Nets do jeito que ele é agora. Tipo, não tem nenhum... Mas é justo. Não tem... Não, eu torço pelo fracasso do Nets a todo custo, mas eu realmente gosto do elenco deles, tipo, porque agora eles são um elenco sem nenhuma super estrela, mas extremamente profundo. Eles estão com jogadores muito importantes da rotação do Suns e muito importantes da rotação do Mavericks. Tanto que se a gente for analisar os jogos após a trade deadline, o Nets conseguiu ter umas vitórias bem importantes ali com esse elenco. O próprio Iron Man, que é o O Nick Claxton. Não, é o que veio do... O Iron Man é o cara que não machuca nunca lá, que veio do Suns. O ala deles. Ah, eu pensei que você ia falar do cara que jogou todos os jogos da temporada pelo Nets. O Joe Harris? Não, o Joe Harris. Não, Caramba, pô, hoje eu tô muito ruim de nome, cara, peraí. Michael Bridges. Isso, o Michael Bridges. O apelido dele é Iron Man, porque, tipo, eu acho que ele perdeu um jogo na carreira inteira, sabe? O maluco não se lesiona nunca. E eu falei um chute, eu nem sei se ele chegou a perder mesmo, sabe? O apelido dele é Iron Man. E, cara, ele era fundamental na rotação do Suns, né? Ele era titular, mas, cara, no Nets ele assumiu uma responsabilidade ali um pouco acima da curva, tá sendo bem importante, junto com o Dinwiddie, né, que veio do Mavericks, eles estão até que dando um gás ali. É que não é time de playoff, né? Tá levando ali uma surra do 76ers, né, que tá em temporada de MVP do Embiid, tá jogando muito acima da média, né? O time tá muito encaixado. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Eu lembro até no começo da temporada, quando teve toda a expectativa de novo do que o Nets faria, e teve aquele murmurinho de novo, vai trocar o Kyrie? Alguém vai pedir a trade request? O que vai acontecer com esses malucos? Se vai ser realmente a hora do Ben Simmons virar a terceira estrela ali e ajudar os caras a fazer esse trio, que eles esperavam isso do Harden, não deu certo, mandou o Harden pro 76ers e pegou o Ben Simmons. Só que o Ben Simmons bichado, e quando ele tá em quadra ele também não conseguiu atingir essa expectativa. E mesmo quando saiu os dois, ele também não conseguiu ser o cara porque ele tá lesionado. Não, e detalhe que na off-season a gente tava falando da novela do Duran, né? Que o Duran na off-season falou que pediu troca, né? Voltou atrás, falou que tava tudo certo e foi trocado no trade deadline, né? Então, dá pra ver que é meio bagunçado ali o front office ali do Nets, né? Em questão de planejamento. E agora, pra próxima temporada, eles têm que tomar uma decisão, porque senão eles acabam ficando no famoso limbo da NBA. Não é um time muito competitivo, não consegue almejar muita coisa. Só que aí, eles não têm nenhum draft pelos próximos anos, né? Todos pertencem ao glorioso Houston Rockets. E aí vai fazer o quê? Vai trocar tudo por escolha de draft? Mas que escolha de draft se eles não têm? Então, isso é uma situação muito delicada ali. Você acaba ficando sem capital e você acaba ficando sem ter o que envolver, né? Sem Exato. Talento e sem como investir. É por isso que a gente fala, né, que é arriscado esse tipo de coisa, e é curioso que os times de Nova York, né, o Brooklyn Nets ali também da cidade de Nova York, tenham essa tendência a ter tipo, os front office tão bagunçados, né, um negócio tão assim, tipo... É coisa dessas grandes cidades, Los Angeles também faz isso, os caras fazem um all-in meio maluco, o Clippers fez, o Lakers fez, é verdade. O que não fazia o menor sentido pro Lakers, aí dispensou o cara. É umas doideiras que é grande centro, né? Sabe que sempre vai ser atrativo para os jogadores, não importa a cagada que faça, né? Atrai o Inclusive, só lembrando aqui que a gente esqueceu de falar do Knicks, mas a gente falou muito do Julius Randle, mas não dá para esquecer o impacto do Jalen Brunson agora no time dos Knicks, né? Ele veio na off-season do Mavs e ele também tá jogando pra caramba. Ele era meio que um sexto homem ali com o Doncic, né? Ele trocava os minutos com o Doncic
E agora ele tá sendo um protagonista ali no Knicks. E isso é um negócio que houve muita crítica depois desses problemas que o Mavis passou nos últimos meses. Esse foi um dos pontos, né? Por que não renovaram com ele na off-season? Ficaram com frescura por conta do valor, deixaram o cara embora e agora tá precisando do cara. Não, e aí acho que cai na próxima decepção, que é o Mavericks, né? Tipo, que pelo amor de Deus também, cara. Como que os caras saem de final de conferência pro ano passado pra nem se classificar pros playoffs, né, cara? Isso aí não existe. É absurdo. E o time nem passou, né, por nada assim, tipo, não é como se tivesse tido tivesse perdido o principal cara, né, tipo, porque todo mundo olha e muitas vezes para quem acompanha mais os highlights que nem eu, via tipo, cacete, o Luka Doncic tá fazendo chover em Dallas, tá ligado? Uhum. E aí, de repente, o time fica fora dos playoffs, a ponto do tipo, pô, o Doncic não vai jogar, tá ligado? Tipo, a gente não vai nem arriscar ele porque a gente já tá fora. Eles foram multados por conta disso, inclusive, né? Rolou multa? Rolou, porque acho que ele jogou, tipo, 2 minutos de um jogo sem nenhum motivo de saúde, sabe? Tipo, aí rolou uma multa até que alta, assim, alta pra gente, né? Tipo, acho que foi uns $150 mil, um negócio assim. O presidente lá, o dono do Mavericks, não deve ter sentido muita diferença nessa. Mas é loucura, né? A gente já entra aqui no próximo tópico, que é as trocas, né? O Mavis trocou pelo Kyrie Irving, né? Então ainda tem a adição de um cara que vai pancadaça da cabeça. A gente cansou de falar mal do Kyrie Irving aqui nos últimos episódios, e acho que com razão também, mas é um excelente jogador. Só que parece que foi ele chegar e terminou de desandar a maionese lá, né? É porque foi tudo muito controverso, né? Desde da especulação da troca dele, porque para onde iria o Curry? Quem que estaria disposto a ir atrás do Curry? Ele tinha poucas opções e ele tinha deixado claro que se ele fosse para Dallas, ele estava disposto a renovar até, para continuar lá por mais tempo. Aí quando chegou em Dallas, não fez muito sentido para muita gente, porque tinha esse clash de posição com o Doncic. Não, mas o Mavis ter acreditado na palavra do Irving já é um absurdo completo, né? É um sinal de já que começa por aí. A galera lá do Mavis é um sinal de que a galera não estava acompanhando a NBA nos últimos anos. Não, ele disse que vai renovar. Não, tá bom, beleza. Esse louco aqui. Mas o principal problema de início era que iria tirar a bola do seu principal jogador. Porque a bola ia ter que dividir entre o Doncic e o Kyrie Irving. Porque o Kyrie Irving também é um cara que pede muito a bola. E desde os tempos de Cavs, ele é um cara que tem esse conflito já com o LeBron, ele já tinha isso. E você acha que, tipo, se ele não quiser baixar muita bola pro LeBron, que é o LeBron, imagina para outros caras. Ele foi para Boston, teve esse problema de novo, não se adaptou lá. Foi depois pro Nets, teve essa dificuldade com o KD, que apesar de ser um estilo diferente, eu acho que o KD é um cara que tá mais disposto a ceder a bola do que um Doncic ou um LeBron. Mas também deu certo, os caras vão e trocam pro que é o pior desses caras para fazer dupla com ele, que é justamente o Doncic. Que é um cara que ele precisa ter a bola junto, ele precisa ditar o ritmo. Senão ele é um cara que... Não é que ele é comum, mas ele perde muito do jogo dele, porque ele não é um craque defensivamente e ele precisa decidir o jogo. É foda pro Curry. Isso também, tipo, muita gente fala coisa positiva do Curry em vestiário, que é a mesma coisa que eles falam até do Westbrook, que é um cara positivo, que é um cara que anima e tal, que o pessoal gosta dele. Mas eu acho que você não pode, botar tanto peso nisso. O cara tem que, no fim, jogar a porra da bola dentro da cesta, né? Ou ajudar o amigo dele a fazer isso. Não faz sentido. Não, mas é que nem você falou, é um fit tão ruim pro Mavis, cara. Tipo, não dá pra entender por que eles apostaram tanto nisso. Tipo, beleza, eles estavam ali, quando teve a trade deadline, eles estavam, sei lá, no meio da tabela, não estavam desempenhando como esperado, porque todo mundo se esperava muito do Mavis, já primeiro por ter sido finalista da conferência no ano passado, né? Segundo que o... Foi no começo de fevereiro, não foi a troca pelo... não foi na trade deadline, foi um pouquinho antes, algumas semanas antes, né? Tô vendo aqui. 6 de fevereiro.
Foi Isso. algumas semanas antes. A que foi na trade deadline foi do Duran, né? 6 de Isso. fevereiro eles estavam 29-26. Um time mediano, né? Tá quase 50-50, né? Meio de tabela ali. O... Mas assim, ainda era recorde de ir pra playoff, né? Isso daí era suficiente para ir pra playoff. Mas como eles não estavam entregando o que eles esperavam, porque a expectativa em cima do Mavericks era grande por conta do que eu comentei, e também porque foi uma das primeiras temporadas que o Doncic já chegou destruindo, porque o Doncic tem fama de na off-season daquela engordada, né? O cara volta meio lento nos Sim. primeiros jogos da temporada e vai pegando o ritmo conforme os jogos, né? E o Doncic já chegou destruindo logo nos primeiros jogos. E mesmo assim o time não foi para frente. Mas, cara, apostar, tipo, beleza, tem capital para fazer uma troca grande? Faça, mas faça pelo cara certo, tipo, não que não dê certo o Irving e o Doncic juntos, mas é tão difícil, cara, você tem que ceder tanta coisa, você prejudica tanta defesa por conta disso, porque nem o Irving nem o Doncic são bons defensores, sabe? Então, cara, acabou ficando de fora dos playoffs, né? Eles, na reta final, abandonaram mesmo, preferiram ter uma escolha de loteria aí do que se esforçar para ficar em oitavo ou jogar o play-in, né? Coisa assim. E é uma pena, cara. Então, agora rolam as especulações, né? Que o Doncic vai pedir troca. Eu acho difícil ainda ele pedir troca, não sei se é muito o perfil dele, assim, ele tá num contrato longo ainda. Mas o Mavericks tem que corresponder às expectativas do jogador também, né? Tem que dar um time competitivo pro cara, né? Eu vi até muita gente comparando a situação dele com a primeira passagem do LeBron no Cavs. Ele Uhum. já tava meio que num ponto ali que ele tava de saco cheio. Ele adorava a cidade e tudo, mas ele tava puto já, porque ele tava se matando sozinho. E é mais ou menos a situação do Doncic, né? Então aí o LeBron foi lá, meio que forçou a saída, mas ele preferiu formar o trio com o Chris Bosh e o Dwayne Wade Wade. e para vencer e depois voltar para Cleveland. Então, tipo, eu não vejo o Doncic fazendo essa volta numa eventual história parecida, mas eu acho que se essa próxima temporada não for positiva, demonstrar que tá andando, eu acho que ele vai pedir uma troca, eventualmente. Não, realmente, se não tiver algum ajuste, alguma ideia nessa off-season aí para consertar esse time, aí é complicado, porque o Doncic, querendo ou não, já tá em que ano da liga, né? Ele é draftado em 18, o quinto ano dele agora, vai entrar no Essa é a sexto quinta ano. temporada. É, É, então, tipo, e essa, não sei se dá pra considerar a segunda vez que eles tentaram fazer uma estrela jogar do lado dele, né? Porque tentaram com o Porzingis também, né? Apesar do é, Porzingis que não ser do mesmo nível, mas a expectativa era que ele pudesse ser esse cara junto com ele, né? Mas ele teve muita lesão e depois também não teve matchup bom. Mas, mas o Mavs, ele agora, pelo menos, dependendo de como for, é que o Irving tá um pouco embaixo. Mas se tudo der errado e o Doncic pedir uma troca, ainda dá para montar um time competitivo pelas escolhas, pelo que vier pela troca do Doncic e pelo Irving que tá no elenco, se ele de fato renovar, né? Que ele é uma incógnita, né? O maluco vai de cajado pro estádio, mas isso é absurdo. Não, é sério isso? É sério, ele apareceu de cajado num All-Star Game lá e tacando fumaça. O cara é doido, velho. Meu Deus, eu não tinha ficado sabendo disso. ele é maluco, esse cara Deixa- aí, ele é retardado. Cara, o Kyrie Irving é um espécime único a ser estudado pela ciência. Ele podia aproveitar que a sede da NASA é ali perto, né, no estado do Texas, em uma cidade que já tem uma franquia da NBA, que é a cidade de Houston, e, né? Com Ou não. certeza. Com certeza. É, Caramba. Cara, tudo que vier pro Houston tá bom, cara. ó, cuidado com o que você É verdade, pede, é verdade, é verdade. que, né? Vai que aparece aí o James Harden querendo voltar. Ah, pode vir, meu irmão. Aqui tem espaço pra barba dele, cara. Não, cara, tudo depende do contrato. É que nem o Irving, cara. Tipo, ele é um bom jogador. O Harden é um bom jogador. Não é jogador de contrato máximo mais, mas por um preço justo, eu aceito. Tá certo.
Outras trocas que acabaram acontecendo durante a temporada, a gente citou bastante a troca do Kevin Durant para o Suns, né, que foi uma troca que aconteceu no deadline, na trade deadline. Qual que é o impacto que isso teve no Suns? O Suns terminou na 4ª posição no geral, né, 45-37, atrás de Kings, Grizzlies e Nuggets, 8 jogos atrás, né, do líder da conferência, que foi o Nuggets, e terminou assim, março foram 9 vitórias e 6 derrotas, e abril 3 vitórias e 2 derrotas, mas a série contra o Clippers, né, que é o adversário dos playoffs, começou com derrota, o segundo jogo é hoje. Qual foi o impacto real, assim, se teve algum, do Durant nesse time do Suns? Cara, pra mim o impacto é absurdo, assim, tipo, o Durant, esse sim muda uma franquia, ele é jogador ofensivo e defensivo. A questão, acho que tá contra o Suns, assim, dois aspectos, né, que meio que casam, né? Eles não terem desempenhado tão bem na temporada regular foi por conta de lesão, né? Então o próprio Durant chegou e logo lesionou. Eles só jogaram 8 partidas juntos durante a temporada regular, ganharam as 8, né? No papel, o time é perfeito, né? Você pensa assim, Chris Paul no jogo, Kevin Durant, Devin Booker e o DeAndre Ayton no garrafão, cara, baita de um time. Mas a coisa que tem contra eles, né, o aspecto desfavorável, que é o que está se mostrando na série contra o Clippers, eu acho que é simplesmente a questão do entrosamento entre eles mesmo. Eles tiveram muito pouco tempo para jogar juntos. Então o Durant ainda está se adaptando às jogadas do time. E isso tem um impacto, querendo ou não. O Clippers, que está na série contra ele, é um time em talento inferior, mas que tem ali um núcleo parecido já há muito tempo, né? Inseriu o Westbrook, né, que foi uma outra troca que a gente pode comentar depois. Mas é um time que se conhece muito bem, tem um estilo de jogo muito bem definido. E eu não acho que vai demorar muito pro Durant se adaptar, porque ele é um jogador muito flexível, diferente do Irving, do Doncic, que a gente estava falando, que precisa ceder muitas coisas para jogar, o cara joga muito com a bola na mão. Cara, eu vejo o Durant nesse time muito parecido com ele na passagem dele pelo Warriors, que é aquele jogador que não fica muito com a bola na mão, se movimenta mais sem a bola, recebe para arremessar e destrói o jogo. Eu vejo ele mais assim, eu acho que é por aí que o Suns vai se dar bem. E eu ainda acredito no Suns chegando longe, chegando em final de conferência. Cara, não tem... Quem não apostar a favor do Suns é maluco. É absurdo esse time. Eu acho que a única coisa negativa desse time do Suns, eu concordo com o que o Ferri falou, assim. A perspectiva positiva pro Suns a partir dessa troca pelo KD é gigante. Porque você juntou 3 dos melhores jogadores do mundo ali e, pô, tem tudo pra dar certo. Mas eu acho que pesa um pouco o que pode ser esse banco do Suns em eventuais partidas mais complicadas, assim. Porque eu acho que, se a gente olhar para temporadas anteriores, mesmo com Michael Bridges, com Jay Crowder, tiveram uma equipe, eu acho que pesa para a hora que uma dessas estrelas não conseguirem desempenhar tão bem. Tem que ver como vai ser isso. Mas eu acho que a única coisa negativa que pode ter nesse sentido é isso. As estrelas não conseguirem performar ou alguém ter uma lesão. Ia falar disso de lesão, que tanto o Chris Paul quanto o Kevin Durant é feito de vidro, né? Os dois se lesionam como ninguém, né? E isso realmente é bem, bem preocupante pro Suns. Eu vejo eles se dando mal por conta disso. Mas eles saudáveis, cara, é difícil pensar num embate assim que seja... Que no imaginário, pelo menos, a gente não veja eles como favoritos, né? Eu tô lendo aqui porque eu lembrei, né? O Suns estava no processo de venda, né? Teve todo aquele processo, toda aquela polêmica com o antigo dono, o Robert Sarver, e ele vendeu a franquia para o senhor Matt Ishbia. Não sei quem é, são bilionários, né? Então é razoavelmente irrelevante quem são essas pessoas. Mas toda essa polêmica da troca de dono não parece ter afetado tanto assim o time, né?
Acho que é curioso porque, assim, eu imagino que em algum outro esporte, por exemplo, isso afetasse mais o desempenho e até a forma como seria a reação mesmo, né, de jogadores e afins dentro do contexto. É que eu acho que foi pro Suns foi um processo, né? Porque a polêmica do antigo dono aconteceu na off-season, né? Que toda aquela questão lá das investigações, né? E só se concretizou a venda em definitivo justamente na semana que o Suns fez a troca pelo Duran. Inclusive foi a primeira ordem assim do dono, né? A primeira decisão do cara foi fazer a troca pelo Duran, né? Então, porque até então o Suns estava um pouco no limbo porque o antigo dono não podia responder, mas ele tomava as decisões ainda. Então toda a troca tinha que ser aprovada por ele, coisa assim. Então, se ele tivesse ali só de mau humor por causa de tudo que estava acontecendo, ele só negava e já era. Mas eu acho que o Suns sentiu mais isso no começo da temporada, porque a polêmica estava muito mais forte do dono lá e das investigações. E isso foi se adaptando. E outra polêmica no começo da temporada do Suns era do Ayton também, né? Que não ofereceram É verdade. a extensão para ele, né? E tudo mais. E ele esperava um contrato máximo. E acabou ficando pelo Suns mesmo. Mas o Suns eu acho que é um time que... Ou... Vou falar uma coisa meio forte aqui. Mas eu acho que ou eles vão ser eliminados pelo Clippers agora, ou eles vão ser talvez campeões da NBA, porque eu acho que quanto mais tempo der para esses Suns jogar, pior vai ser pros próximos oponentes, sabe? Então, conforme eles forem ganhando confiança e tempo de jogo juntos ali, eu acho que vai ficar cada vez mais difícil superar o Suns. Acho que faz sentido e até cansar a sua parte, as séries mais longas podem ajudar nesse processo, né? É. Que você acaba forçando os caras a jogar em conjunto. Para terminar o assunto troca, terminar assim, mais ou menos, né? Você falou que ia falar do Westbrook saindo do Lakers pro Clippers. De novo, né? Bom, fazendo o check aqui, Kyrie Irving já falamos, agora o Westbrook. Cara, o... Inacreditável, né, cara? Não tem como. Pô, ele tá... Não era assim, né, cara? O cara ficou, tipo, 12 anos no Oklahoma, aí depois não conseguiu parar em mais nenhum time, cara. Toda temporada o cara é trocado. Enfim. Ninguém quer ir. Ele foi trocado... Eu Pode imagino falar, que ele seja um dos caras mais difíceis de se lidar da NBA. Tipo, ele parece ser, tipo, um dos caras mais difíceis de lidar na NBA, tipo, até fora mesmo de quadra, porque, porra, não é possível. Eu acho que fora de quadra, até já ouvi falar bem assim dele, mas eu acho que o problema do Westbrook é que ele é um dos jogadores que você mais tem que ceder para ele funcionar, cara. Tipo, ele é tão único, é tão tipo específico as coisas que ele faz em quadra que o time tem que funcionar ao redor dele, cara. Tipo, Que nem quando ele tava na época do OKC, que ele foi o rei do triplo-duplo lá. Mano, ele fazia aqueles pontos absurdos, mas não é como se ele acertasse tudo que ele fazia. Ele tava jogando sozinho, ele tinha 400 tentativas por partida, ele ia lá e fazia 15% de acerto. Ele ia lá e metia os números. Era basicamente um stat pad ambulante, né? Mano, igual esse último jogo que ele teve no playoff, ele fez 3 de 19. Que isso, velho? 3 de 19 é escroto. E foi uma puta atuação, né? O foda é isso, né? Isso que eu ia falar, que às vezes a gente fica muito pensando no quanto ele tá. Já tem uns anos que ele tá terrível nos arremessos. Ele nunca foi extremamente eficiente, mas de uns anos pra cá tá ridículo. Mas, tipo, o que tem que tirar o chapéu pra ele é que, tipo, do outro lado da moeda tem o Ben Simmons, que desistiu de jogar basquete porque a eficiência dele é ruim. E o Westbrook é o contrário, quanto pior ele tá, mais ele arremessa, cara. Ele tem muita confiança cara, nele. é inabalável, cara. Isso tem que tirar o chapéu. Mas a atuação dele, cara, questão de assistência e de rebote, acho que isso aí não tem muito o que falar. Por ele ser um armador, ele faz isso espetacularmente bem. Mas o que eu gostei dessa troca
É que, querendo ou não, ajudou de maneira geral os times, né? Tipo, o Lakers ficou melhor com essa troca porque realmente tava muito gasta a relação do Westbrook com todos os dirigentes ali e tudo mais. Trouxe o D'Angelo Russell, que acho que encaixou bem ali no time, tá tendo um papel importante. E no caso do Westbrook no Clippers, cara, eu acho que encaixou legal também. O Clippers estava tentando jogar com o John Wall, cara, antes do Westbrook. Não tem, pô. O Westbrook, assim, a gente zoa bastante, mas ele ainda é um jogador decente, assim. Dá pra ter um time ao redor dele, assim. Ele não carrega o time, mas ele consegue compor um time. Mano, ele tá sendo melhor que um Damian Lillard da vida. Que é um cara que joga sozinho também, só que ele é um filho da puta. Porque ele decidiu se afundar nesse time e agora ninguém mais quer ele. Porque o cara tá ali e já era, esquece Damian Lillard. E o Lillard... Vou falar mal do Damian Lillard aqui, hein? Eu acho interessante a filosofia dele, de tipo... Inclusive... Não, é sério. Inclusive, algumas semanas atrás, estava bastante esse tema em pauta na NBA, que ele deu a declaração lá que, tipo... Pô, o pessoal acha que eu não tenho sucesso porque eu não disputo título, porque eu não saio da minha franquia, não sei o quê. Aí ele falou, tipo, pô... Acho que essa questão de sucesso é um pouco relativa, né? Você sair para montar uma panela e ganhar título é ser bem sucedido, sabe? Então trouxe toda essa polêmica de quanto vale o amor pela tua cidade, pelo teu time, quanto vale você ir em busca do seu desejo de ser campeão, independente de onde, independente de como. Mas enfim, o Lillard não tá nos playoffs, não vamos focar muito nele. Vamos deixar o Lillard pra lá. Coloca ele junto com o Houston Rockets ali no cantinho do passado. A citação obrigatória, né, de cada episódio já foi, agora e... Temporada que vem, nossa senhora. Temporada que vem. Eu boto mais fé no Blazers do que no Rockets. Tá parecendo o Casemiro falando do Vasco, mano. Toda vez. Esperança não morre nunca, velho. E o Vascão começou voando o Brasileirão, hein? Pô, mano, é muito triste, cara, porque eu torço pro Santos e pro Houston, cara. É muita tristeza, cara. Vai acabar o mundo. É muito triste mesmo. Terminando as trocas, o Donovan Mitchell no Cavs, vocês falaram, né, um pouquinho por cima. Tem o Rudy Gobert no Wolves, né, no Minnesota Timberwolves. E o Utah Jazz foi, né? O Utah Jazz resolveu... Foi essa temporada que eles lançaram aquelas atrocidades de uniforme horroroso, né? E só por causa disso eles merecem mesmo se fuder, mas... Porque o uniforme do Jazz antes era muito mais bonito. Mas o time meio que colapsou, né? Assim, tipo... Resolveram dar todo mundo embora e viu caras que foram importantes para o Jazz serem importantes para outros lugares. Vocês falaram muito do Donovan Mitchell, né, que vem sendo peça-chave no Cavs, e o Gobert no Wolves. É que eu acho que a fita do Gobert... Defensivamente ele é bom, mas, cara, ele não sabe pontuar, velho. O Gobert vale abrir um parênteses que o Gobert deu um soco na cara de um companheiro de equipe esses dias atrás. Eu ia falar isso, cara. Pô, o cara é o mané do basquete, cara. O cara tentou bater no amigo. Tá louco, velho. No coleguinha. Mas é verdade, porque, tipo assim, eu gosto, eu lembro de ver, tipo, o Gobert jogando, assim, defensivamente, cara, é um dos caras mais sólidos que eu lembro, assim, de ver. 45 defensor do ano. Defensive Player of the Year. E, assim, é meio loucura, porque o Timberwolves me parece um time muito parado. Tipo, o Fred tinha falado do Nets atingir o tipo, limbo, assim, da NBA. E o Timberwolves me parece muito nisso, porque, assim, tá aí, joga playoff ano sim, ano também, mas, assim, cara, você não põe eles, assim, mesmo que numa conferência... O Timberwolves é leste ou oeste? Oeste. Mesmo que seja numa conferência forte,
Dificilmente é um time que você vai ver que você fala assim, porra, vai bater de frente, vai chegar, tipo, longe mesmo, vai fazer uma coisa, tipo, longe nos playoffs, né? Cara, é que eu acho que cai de novo na questão lá do Mavis de ter apostado todas as fichas no cara errado, tipo, pô, Eu pensei uma coisa. O clash Cara- dos dois não faz sentido. cara, por que os caras, tipo, deram metade do elenco de draft, de pick draft, né, pelo Gobert, cara? Pô, tipo, é aquela questão assim, eu acho o Gobert desvalorizado, porque geralmente a gente tem uma cultura de valorizar mais a parte ofensiva do que a defensiva, sendo que tem a tua importância. Só que, cara, não é nem questão disso, tipo, tem jogadores que encaixariam melhor no estilo de jogo do Wolves, tem jogadores que funcionariam melhor ali e que talvez você nem precisasse pagar tanto que nem eles pagaram pelo Gobert, cara. E deu pra ver que já foi um fracasso, o cara tá criando briga ali no vestiário já. E a única esperança que tem no Timberwolves, que é difícil ter, é o Anthony Edwards, que eu acho ele um bom calor. Ele é um calor não, né? Que já tá chegando, vai pro terceiro ano, tá no terceiro ano, vai pro quarto ano, né? Mas ele é um baita jogador, acho que ele vai ter muito futuro na liga. Mas pelo lado do Jazz, cara, o Jazz se deu muito bem. Porque também era um time que estava chegando nesse limbo que o Donovan Mitchell e o Gobert não estavam conseguindo ir longe mais juntos. A relação entre eles já estava bem complicada. E eles conseguiram, de certa forma, ali renovar completamente o elenco. Conseguiu 1 milhão de escolha de draft, 1 milhão de jogador novo. E tá tudo pronto ali para reconstrução. E o mais engraçado é que quando eles fizeram isso, eles começaram a ganhar, cara. O começo de temporada do Jazz não perdia para nenhum time. Jogava contra o Suns, ganhava. Jogava contra o Lakers, ganhava. Aí os caras tiveram que dar embora os jogadores que já eram ruins para começar a perder. E aí, finalmente, eles começaram a perder. Mas, tipo, pra ter ideia, era pra esse time ser o pior da NBA. E eles não conseguiram chegar nesse nível de ser o pior da NBA. Porque tem o Houston Rockets. Mentira, tá? O Houston não foi o pior time da NBA. Tá? Tem o Hornets também, que é uma merda. Não, Tem o Hornets. não, Cara, o pô. Hornets vai fazer o Michael Jordan desistir do basquete, cara. O Hornets devia ser proibido, tá ligado? De se exibir publicamente. O Michael Jordan demorou 15 anos pra começar a assistir o time dele. Ele percebeu, porra, é uma merda esse time. Ele É. vai vender essa porra. Só agora ele percebeu que o Hornets é uma bosta. Mas o pior foi o Pistons. O Hornets não ficou nem entre o top 3 piores, hein, gente? Não é tão ruim assim. Tem muito time ruim na NBA também, né? Ficou Tem no top muito 4. time ruim na NBA. Ficou no top Tem 4. que ver isso aí. Houston, Spurs E o Pistons. e o Pistons. Que desgraça o Pistons também. Pô, o Popovich também tá fazendo hora extra, né? Tipo, o cara levou o time a ser multicampeões, e agora tá vendo o time ser a pior campanha da NBA. Isso aí Ele falava toda hora quando ele tava bem. Não, eu vou aposentar ano que vem. Ele ficava nessa. Aí quando Cara. virou a merda, agora ele não quer mais aposentar. Agora ele não quer mais aposentar. Ele ficou louco, tá doido. É que agora não tem. malucaço. Agora não tem mais pressão em cima dele, ele até parou de ser calvo, o cabelo dele tá crescendo. Pô, tá até com mullet o Popovich, cara. Mas talvez seja o cabelo que esteja atrapalhando ele a treinar. O calvo estava dando resultado melhor. Bom, chega então de falar de Utah Jazz também, time que não está nos playoffs. Vamos passar rapidinho por premiações, né? A gente tem só uma que já saiu, né, o resultado, que é o Defensive Player of the Year. O jogador defensivo do ano foi o Jaren Jackson Jr. do Memphis Grizzlies. Algum destaque assim específico? Cara, o destaque que eu tenho é que o Jamoran, né, do Grizzlies, ele ficou fora, né, durante a temporada regular por causa de alguns problemas, né? Tipo, o cara ter mostrado uma arma de fogo no Stories, tá ligado? Pequenos problemas, assim. Então ele ficou afastado por um tempo indeterminado.
E quem segurou as pontas ali do Grizzlies, que manteve o time competitivo, foi o JJJ, né? O Jaren Jackson Jr., né? E, cara, ele fez uma baita temporada, não só defensivamente, que muitas vezes quem ganha o prêmio defensivo é cara especialista em defesa, né, que nem o Gobert, mas ele também tá fazendo uma temporada ofensiva de tirar o chapéu, cara. O MVP, a gente tem aqui os finalistas Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, Joel Embiid, do Philadelphia 76ers e Nikola Jokic, do Denver Nuggets. Faz alguns anos já, inclusive, que são esses os candidatos, né, basicamente, ao prêmio de melhor jogador. Esse ano, o principal candidato é o Jokic, né? Então, eu acho que esse ano é um ano de maior polêmica disso, né? Pra mim, não tem polêmica. Pra mim é o Jokic. Eu acho que ele, em números, assim, ele tem um papel mais fundamental que o Embiid. Só que tem duas pressões na liga, assim, que eu acho que talvez façam o Embiid ganhar. Primeiro é o próprio Embiid, que toda hora dá entrevista falando que pô, já fiz de tudo pra ser MVP e não ganho. Ele tá saco cheio. E segundo, que se o Jokic ganhar, ele vai ganhar o three-peat de MVP, né? 3 anos seguidos. E isso é um baita do negócio. Eu não sei se a NBA tá pronta para dar esse tipo de conquista pro Jokic, porque, cara, ele vai estar na prateleira do último cara que conseguiu isso foi o Larry Bird, sabe? Tipo, é um absurdo completo. Nem o LeBron conseguiu 3 anos seguidos de MVP, sabe? Então, é bem... Acho que é legal desse negócio do MVP dos 3 finalistas serem estrangeiros, que mostra esse domínio dos estrangeiros, né? Que o último não estrangeiro a ganhar MVP foi o Harden. Então é bem marcante esse momento que eles estão vivendo hoje. Foi 2 anos Antetokounmpo, né? E foi 2 anos Jokic, né? Se não me engano. E agora a disputa é só entre estrangeiros, né? Mas eu acho o Jokic, talvez dos 3, ele é o jogador menos plástico, né? Você viu o jogo dele, você não se impressiona tanto do que vê um Antetokounmpo ou que vê um Joel Embiid jogar. Só que a inteligência que ele tem e a importância dele pro sistema do Nuggets, eu acho que é maior do que dos outros dois. Eu acho ele extremamente eficiente, extremamente decisivo, e toda a jogada passa por ele no Nuggets. Ele é o hub ali de todo o poder ofensivo. E eu acho ele realmente um jogador muito absurdo, muito absurdo. E acho que isso casa também com o título do prêmio, né? Que é Most Valuable Player, né? Acho que é uma coisa que eu gosto da nomenclatura do prêmio, principalmente dos esportes americanos, que é tipo, é um jogador mais valioso, né? E não o melhor, como acontece geralmente no futebol. Calouro do ano: Paolo Banchero, do Orlando Magic, Walker Kessler, do Utah Jazz e Jalen Williams, do Oklahoma City Thunder. O Paolo provavelmente vai ganhar, né? Ele já era esperado que ele fosse desempenhar bem nessa primeira temporada, porque ele chegou muito pronto já do college, né? Ele chegou um jogador extremamente pontuador, já tinha um porte físico acima da média para quem é novato, né? Então ele já veio com o corpo pronto, e a adaptação dele para a NBA foi muito rápida. Deu 2 jogos, ele estava fazendo mais de 20 pontos por jogo já, e assim, querendo ou não, o Orlando se tornou muito rapidamente dependente dele, né? Porque o Orlando tinha uma carência de pontuador muito grande, não tinha alguém para pontuar naquela porcaria de time. E aí encontrou no Paulo Banchero esse pontuador nato aí, e agora acho muito difícil ele não ganhar. Ficou o ano inteiro em primeiro lugar nas corridas de Rookie of the Year. Sexto homem: Malcolm Brogdon, Bobby Portis e Emmanuel Quickley, né? Celtics, Bucks e Knicks, né? Em sequência. Acho que também dos mais importantes, o Coach of the Year, né? Que a gente citou bastante, o Mike Brown, do Sacramento Kings, Mark Daigneault, do Oklahoma City Thunder, e o Joe Mazzulla, do Boston Celtics, são os principais
os principais concorrentes. Falando agora dos playoffs, né? Os playoffs começaram recentemente. A gente tem os confrontos da Conferência Leste, Milwaukee, Miami, Cleveland e New York Knicks, Filadélfia e Brooklyn, Boston e Atlanta. Nessa conferência, quem que a gente pode destacar aqui que é difícil falar, né? Pô, vai chega forte, candidato ao título, igual a gente citou, por exemplo, o Suns na outra conferência, mas de melhores chances, assim. Eu acho que o top 3 ali que foram classificados nos 3 primeiros, eles são muito apelões, tipo, principalmente os 2 primeiros, o Bucks e o Celtics, estão muito fortes ainda. Eu sei que a gente viu o primeiro jogo da série, o Bucks acabou perdendo pro Heat, né? Mas teve uma lesão do Antetokounmpo, né? Que eu nem vi se ele vai estar disponível para o próximo jogo, né? Não deu nada. Fizeram o exame e não deu nada. Então ele ficou fora por boa parte do jogo e eu imagino que com certeza isso influenciou a derrota, né? Que o time é muito dependente do Antetokounmpo. Mas, cara, não tem como. Se o Bucks perder pro Heat, eu sou uma geladeira, cara. Não tem jeito, sério. Primeiro contra o oitavo, nada contra o Heat, mas o Heat perdeu o Tyler Hero também, né, que quebrou a mão no jogo, que é um pontuador importante. O Celtics, cara, eu apostaria, assim, se fosse pra apostar as fichas em alguém pra chegar na final da NBA, eu apostaria no Celtics, que nem ano passado. Eu acho que eles estão muito bem que nem ano passado, e trouxe peças importantes, tipo o Malcolm Brogdon, que está jogando muito bem ali na armação do time. E os Sixers, eu acho que ele é um time que tem um pouco menos de profundidade. Ele tem peças importantes, né? Tem o Harden, tem o Embiid, o Embiid, né, que nem a gente acabou de falar, né, concorrendo a prêmio de MVP, temporada espetacular. Mas eu acho que tá um degrau abaixo desses outros 2 times. Se fosse apostar numa final de conferência, acho que daria Bucks e Celtics. Eu ia perguntar o que falta pro Sixers, né, que é um time que tá batendo na trave há muito tempo, mas você meio que respondeu, né? Falta profundidade. Vê aí, né? Porque acho que o que foi falado pro Doncic, você acha que pode acontecer com o Embiid, dele ficar muito de saco cheio com o Philadelphia 76ers e meter o louco embora? Cara, eu não sei se o Embiid tem esse perfil, sabe? Porque ele é muito abraçado pela torcida, até por causa da treta que teve entre ele e o Ben Simmons, né? Tipo, Sim. Então a torcida é apaixonada ali pelo Embiid. E querendo ou não, o Sixers ele tem um histórico de sucesso maior do que o Mavs no passado recente, né? Então, tipo, tá chegando um pouco mais longe nos playoffs com maior consistência. Eu acredito que é mais fácil pro Embiid ele conseguir um time competitivo lá mesmo do que pedir uma troca, sabe? Porque, querendo ou não, o time ele tá ali a detalhes de ser um dos melhores. Ele chegou em terceiro na Conferência Leste. Não dá para falar que esse é um time ruim. Então, acho muito desesperador uma troca, né? Assim, não sei, não vejo isso acontecendo tão facilmente. Perfeito. E aí, do outro lado, a gente tem Denver e Minnesota, né, na Conferência Oeste. Denver e Minnesota, Phoenix Suns e Los Angeles Clippers, Sacramento Kings 2-0 já em cima do Golden State Warriors, e Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers. É curioso notar que nesses confrontos, né, a gente tem o Lakers como seed 7 na frente do Grizzlies, apesar de um jogo só. O Kings, que foi citado como surpresa, né, mas classificou à frente do Golden State já com 2 jogos de vantagem. E o único seed primário, assim, né, o seed mais alto, vencendo é o Denver 1-0 no Minnesota. É difícil imaginar que vai fugir assim de Denver ou Phoenix essa conferência, né? Eu acho bem difícil. Para mim o Grizzlies também, né? Ele perdeu o primeiro jogo pro Lakers, mas eu acho que
tudo que o Grizzlies mostrou durante a temporada tem tudo para dar trabalho. Mas eu acho difícil fugir de Suns e Nuggets numa eventual final de conferência. Agora, só comentando ali da série do Warriors e do Kings, cara, é muito curioso que é a primeira vez na história da era Kerr, né, do Steve Kerr, que o Warriors começa perdendo uma série de 2-0. Então, isso é interessante. Isso é interessante por dois motivos, né? Primeiro, que, absurdo um time que vai para os playoffs praticamente há 10 anos seguidos nunca começar uma série perdendo de 2-0. Então, mostra a hegemonia que esse time teve na década, né? E, por outro lado, cara, você pega o Kings, que é um time que não vai para playoffs há tanto tempo, e pega um time experiente que nem o Warriors, e consegue abrir um 2-0 em jogos disputados, cara, eu imaginava que o Kings ia derreter nesses jogos, tipo assim, 2 minutos para acabar o jogo. Tá empatado o placar, cara, o Warriors tem muito mais experiência para fechar jogo. O Kings é novato ali nos playoffs. Imaginava que eles iam fazer um monte de cagada. Mas, 2-0 eu achei impressionante, cara. Vamos ver agora, a série vai para Oakland, né? O estádio do Golden State é em Oakland, né? São Francisco. O novo, né? A nova arena é São Francisco. Verdade. Mas é do outro lado da ponte, né? É o dia pobre. Mas eu acho que a série que tá mais interessante de ver dessa daí vai ser o Suns e Clippers, né? A mais equilibrada, quarto contra quinto, time com maior potencial, time com maior entrosamento. A única pena dessa série é o Paul George estar machucado, né, pelo lado do Clippers, né? E eu acho que isso, numa melhor de 7, vai pesar. Eu vejo o Suns virando essa série aí sem muitos problemas. Perfeito. Palpitão, então. Campeão? Cara, eu vou ser fiel ao meu palpite do começo da off-season. E eu acho que o Nuggets vai ganhar. Nuggets da Sadia. Nuggets da Sadia vai ganhar, então. Fudeu pro Nuggets da Perdigão. Brinjal, palpitão. Eu acho que o Celtics vai ganhar. Eu apostaria na final Celtics e Nuggets, cara. Eu acho que... Celtics bem. Por mais que o Nuggets, eu acho que acabou um pouco com aquele estigma de inconsistência que ele tinha nos últimos anos, mas ainda assim eu prefiro demais o trio do Celtics. Eu acho embaçado demais. Eu acho que vai ser um confronto muito legal, muito legal. E até se der uma final de conferência Suns e Nuggets, eu acho que também vai ser muito, muito absurdo. Acho que seria o mais legal, assim, né? Tipo, de acompanhar. E também não dá pra descartar o Bucks, né? O Bucks Mas o Celtics já ganhou demais na NBA, Vini. Tem que abrir mão disso. Tem que diversificar um pouquinho, né? Exato, cara. A galera não aguenta mais ver um time verde campeão, mano. Começou. Caralho, que merda, velho. Vou acompanhar o Fé. Acho que vai dar o Nuggets. Acho que dá Nuggets esse ano. Fico na esperança porque eu até tava torcendo pra ele nas últimas temporadas e não deu, né? Achei que ficou meio... Parece uma história meio inacabada. Mais do que outras partes, assim, tipo o Celtics, que também parece, mas parece mais assim. Tem muito time que merece ganhar. Por tipo, sei lá, o Chris Paul merece muito. O Jokic seria muito foda. Eu queria ver o Nuggets chegando na final para justamente colocar à prova isso, tipo, double MVP em nível de pressão absurdo, como é que ele se comporta, né? Tipo, porque querendo ou não, o Nuggets não tem um desempenho tão bom assim nos playoffs por conta de muita lesão, né? Os principais coadjuvantes estavam todos machucados nas últimas temporadas e nessa daqui, tomara que todo mundo se mantenha saudável. Mas seria legal porque eles não têm campeonato ainda, né? Eles seriam campeões pela primeira vez, né? Seria inédito, realmente seria muito massa. Ficamos conversados então, senhores? É isso aí.
Mas... Esse podcast aqui é homenagem ao filho do Neymar, o Neymar Neto, O Neymar Tá. Neto. que foi anunciado durante essa gravação. O Neymar anunciou exclusiva. Exclusivo. Né? O Neymar bateu Chegou. um telefone aqui pra nós e É. falou: então, irmãozinho, vem aí, o Neymarzinho Neto tá, Aí eu colando. só respondi, não vou ser padrinho, Ney, não vai rolar. Desse não vai dar. Chama o Gil Cebola. O lendário. O lendário. Puta Chama o merda. Madison. Aquele... O foda. O foda. Madison, o foda. Mad Show. Ai, cacete. Valeu, Ferri. Valeu, Brilhão. Um abraço, hein? Valeu, Até a galera. Um próxima. abração. Até mais. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Um abraço.